Seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos irmãos, nesta manhã mais uma vez quero agradecer os inscritos do canal. Quero dizer para vocês que tenho orado muito por todos vocês, irmãos, em todas as orações que Deus prepara de nós orarmos, que nós sempre oramos, buscamos a Deus. Eu sempre apresento, falo, Senhor, abençoe todos os que estão inscritos nesse canal. Eu faço questão, irmão, de fazer isso, porque eu já sinto amizade com vocês, embora não vos conheça. É logicamente que nem todos são obrigados a concordar conosco. Porém, nós estamos aqui para fazer um trabalho que Deus nos colocou de esclarecimento e também de pregação do Evangelho. Hoje eu quero esclarecer alguma coisa que talvez muitos não saibam. E isso é muito necessário, porque de dia a dia nós vamos aprendendo juntos. Eu não sou nenhum professor, mas aquilo que Deus tem me ensinado eu vou passar para os irmãos, ok? Então hoje, com a ajuda de Deus, irmãos, nós vamos fazer uma leitura antes de eu passar por uma explicação mais concreta, porque a palavra de Deus é acima de todas as coisas. Então eu preciso de ler essa parte para poder analisar e explicar para os irmãos aquilo que Deus realmente, aquilo que é verdadeiramente real, irmãos. Para que ninguém seja enganado ou para que ninguém se leve por um vento de ensinamento ou por não compreender a palavra de Deus, certo, irmãos? Estou falando isso com convicção, com muita convicção. Não estou falando por boca de outros. Estou falando com convicção de aprendizado e de oração, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, porque eu não me sinto nada. Eu quero nesse momento louvar a Deus acima de todas as coisas e que todas as palavras que saírem dessa boca agora sejam para a honra e glória do Senhor. Não pensem que eu sou alguma coisa que eu não me sinto nada, apenas um pequeno servo que quer fazer a vontade de Deus com toda a humildade. Meu palavreado não é muito complicado, mesmo porque eu nem sei falar muito bem. Sei falar assim como vocês estão vendo, não é? Então nós vamos ler 14 de Isaías, irmãos, no versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, no mais profundo abismo. E os que te virem contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para suas casas, e todos os reis da terra, todas as nações, todos eles jazem com honra, cada um à sua casa, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos, atravessados a espada, como que descem ao covil de pedras, como corpo morto pisado com eles. Não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e desragairei de Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzirei a sua possessão a corujas e as lagoas de águas varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos exércitos. Somente até aqui. Irmãos, nós observamos que aqui o Senhor estava falando. Vamos começar aqui, irmãos. Como caísse do céu, ó estrela da manhã. Então, irmãos, isso já é uma interpretação real. Essa Bíblia,
Por isso eu aconselho sempre a adquirir, irmão, a Bíblia que veio, esta Bíblia aqui, a de João Ferreira de Almeida, ou outras Bíblias que saíram da tradução da Septuagésima para o grego e depois para as outras línguas, certo, irmãos? Porque muitas das vezes nós adquirimos uma Bíblia numa tradução e não entendendo as palavras, porque elas foram traduzidas de uma forma que nós não conhecemos a palavra, e começamos a interpretar essa palavra, às vezes até como um nome, certo, irmãos? É no caso de Lúcifer, eu vou explicar para os irmãos. A palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Você pode procurar, nessa Bíblia aqui não vai existir, porque essa Bíblia aqui ela foi copiada da Septuagésima. E a palavra Lúcifer não existe no hebraico. Você não vai encontrar no hebraico a palavra Lúcifer. Lúcifer significa estrela da manhã. O que nós lemos aqui, irmão? Presta atenção. Como caísse do céu, ó estrela da manhã. Então, na tradução de São Jerônimo, que foi uma tradução latina, ele colocou assim, como caísse do céu, ó Lúcifer. Você está entendendo, irmãos? Quer dizer, Lúcifer para eles quer dizer estrela da manhã. Não é um nome aplicado ao Satanás. Seria até, irmãos, se nós chamarmos Satanás de Lúcifer, ele vai ficar até contente, porque está falando que ele é a estrela da manhã. E a estrela da manhã para nós é Jesus Cristo, irmão. Certo, irmão? Porém, aqui está falando de uma outra estrela. Presta bem atenção, irmão, no que eu vou falar agora para você não se confundir. Olha, como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva. Naquele tempo, irmãos, Babilônia se considerava uma estrela da manhã, se considerava como se fosse um reino que nunca seria derrubado, certo, irmãos? Então aqui se refere a Babilônia. Se você for, é claro que espiritualmente, nós podemos entender que a queda também de Satanás, não de Lúcifer, porque no céu ele era considerado um anjo de luz, mas quando ele foi lançado para a terra, ele perdeu essa condição de ser anjo de luz. Então seria para nós, irmãos, um louvor se nós chamarmos ele de Lúcifer, porque nós estamos dizendo que ele é um anjo de luz. Ele pode ser transfigurar anjo de luz, mas ele não é mais anjo de luz, ele é anjo das trevas. Então qual é o nome dele? Em hebraico, eu posso dizer para vocês, em hebraico o nome dele seria Elel Ben Shahar, que também não é o nome dele. Elel Ben Shahar é a tradução do hebraico, quer dizer o que está escrito aqui. Caíste do céu, ó estrela da manhã. Vamos ver aqui. Caíste do céu, ó estrela da manhã. Elel Ben Shahar. Mais ou menos isso. Então não tem nada de Lúcifer. Não tem como traduzir Elel Ben Shahar para Lúcifer. E em hebraico quer dizer Elel Ben Shahar. Mas no latim, vocês estão entendendo? Lúcifer quer dizer a estrela da manhã que caiu do céu. Vocês estão entendendo? Então, muitos adquiriram, ou melhor, optaram e pegaram, acharam que era o nome do diabo, chamar Lúcifer. E não é, irmão. Não é. Lúcifer não tem nada a ver com Satanás. Está escrito, apenas é uma tradução latina, não é um nome próprio. Não é um nome próprio. Esse nome, ele, inclusive, não está escrito na Bíblia, na nossa Bíblia. Só você vai encontrar isso, talvez numa Bíblia católica ou na Bíblia traduzida por São Jerônimo em latim, você vai encontrar. Até no Vaticano existe uma música, um hino que eles falam, que eles cantam Lucifer, Lucifer. Eles não estão querendo dizer o diabo, irmão. Eles estão querendo dizer filho da luz, filho da luz. Você está entendendo, irmão? Então muitos não entendendo, irmão, confundem tudo. O nome de Satanás é Satã, Satanás, Ra-Satã. Entendeu, irmão? O nome dele. Eu não gosto de ficar falando o nome dele, mas é para ensinar. Você nunca falar Lúcifer, você está dando glória para ele se você chamar de Lúcifer. Está dizendo que ele é um anjo da luz ainda. Ele não é anjo de luz coisa nenhuma. Ele é das trevas. O nome dele é Satanás, é diabo, é essas coisas. Nós não temos que haver. Nós temos que estar firme no nome de Jesus, mas não podemos aprender coisas erradas. Tem muitos irmãos que pregam, e Lúcifer caiu do céu.
Ele não caiu, não. Ele caiu do céu, mas ele já não era Lúcifer, ele não era anjo de luz. Ele, como estrela da manhã, ele era lá no céu. Mas depois que ele foi derrubado, ele foi lançado nas trevas. Ele perdeu a luz, irmão. Ele está nas trevas, ele não é mais... Presta atenção, a palavra Lúcifer quer dizer estrela da manhã. E na tradução original hebraica está escrito Elen Ben Shahar, quer dizer estrela da manhã, Elel Ben Shahar. Tá entendendo, irmão? Mais ou menos assim. Eu não estudei hebraico, mas eu sei que é esse nome que se daria, o que deve estar escrito lá no Evangelho em hebraico, Elel Ben Shahar. Se falta alguma palavra aí, quem entende de hebreu vai entender. E se eu pronunciei errado, também eu não sei o hebraico. Apenas transliterei aqui. Transliterar um nome não é pecado. Mas criar um nome que não existe, irmão, aí é outra coisa. Então esse nome Lúcifer foi criado. Ele foi criado por São Jerônimo, porque ele usou o latim. Ele poderia escrever estrela da manhã, mas ele escreveu na palavra latina, fazendo com que, irmãos, ficasse Lúcifer, que é uma estrela da manhã, se chama estrela da manhã, certo, irmão? Algumas traduções antigas que vieram copiadas da tradução de São Jerônimo, irmãos, que já foi, ele foi, vamos dizer assim, da Igreja Romana, não é? E ele falava o latim, então ele quis traduzir em latim. E tem bíblias em português que adotaram esse mesmo método. Algumas bíblias mais antigas têm essa palavra. Ao invés de estar escrito estrela da manhã, está escrito Lúcifer, no lugar de estrela da manhã. Está entendendo? A palavra é como se fosse um nome para muitos, mas na verdade ela não é um nome. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Lúcifer é o nome do diabo. Não está escrito. Procura na Bíblia e pergunta, pode pesquisar no Google, pesquisar na internet, qual é o nome do diabo. Você vai encontrar diabo, Satanás, Ra-Satã. É esse aí o nome dele. Lúcifer não é o nome dele, irmãos. E nem é bom nós nem falar esse nome. Já digo para os irmãos, não é bom nem falar esse nome, porque dá a impressão, irmãos, como as pessoas já acostumaram a falar esse nome, que além de ser um nome que não é dele, dá a impressão que nós estamos dizendo que ele ainda é um anjo de luz. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, quando um pregador sobe no púlpito e diz assim, então Lúcifer foi lançado do céu, porque agora Lúcifer está tentando, quer dizer, ele está... Sem ele perceber, ele está dando glória para o adversário, está chamando o inimigo de anjo de luz, irmão. Vocês estão entendendo bem a minha explicação? Fica bem claro, irmão? E isso vocês vão encontrar em algumas bíblias antigas, as editoras paulinas, enfim. Nós adotamos a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Não que esteja errado o que ele traduziu. Desde o momento que você entenda que essa palavra significa luz da aurora, ou luz, como diz aqui em Isaías 14, versículo estrela que caísse do céu da manhã, filha da alva, desde que você entenda isto, que isso quer dizer a estrela que caiu do céu, a filha da alva, quer dizer, a filha... se você entender isso, saber que isso, entende, irmãos, não quer dizer o nome do adversário, tudo bem, você tem que entender. Mas acontece que as pessoas ensinam que esse é o nome do inimigo, então estão ensinando errado. E a pessoa aprendendo errado, ela vai às vezes falar errado para outro, e outro fala para outro, e o que acontece? Sem a pessoa perceber, ela está chamando o nosso inimigo de estrela da manhã, de filho da alva. Entendeu? Quando aqui o profeta não se referia a isso. O profeta se referia à ruína da Babilônia. Você lê lá no capítulo 13. E se você ler depois, irmãos, no término desse capítulo aqui, irmãos, você vai ver no capítulo 23, você vai ver que o Senhor vai, no versículo 22, você vai ver que está escrito assim,
E acharam o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Cidades, está falando de cidades. Me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Desarraigarei a Babilônia, o nome e os resíduos. Então estava falando de Babilônia, quando o Senhor falava, porque Babilônia queria ser, já desde o começo, irmão, na região da Babilônia, Nimrod procurou construir uma torre para chegar ao céu para querer ser igual a Deus. E ali o Senhor, o que ele fez? Ele criou uma confusão de línguas para que o povo se espalhasse, desfazendo assim do plano de Nimrod. Mas Babilônia, depois ela se tornou um império, ela dominava todas as nações. Por isso que se vocês vão ler, vocês vão ver que tem um fundamento dentro do que eu estou explicando aqui. Isso não quer dizer que isso não também é espiritual. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia, irmãos, ela tem esses dois sentidos de explicação, as escrituras. O espiritual e o material. Você pode tirar daqui duas coisas. A história da hora, do momento. E dentro da história que está ocorrendo, existe acima da história a profecia espiritual que está por trás da leitura. Que você precisa entender, discernir. Quando fala assim, estrela da alva que caiu do céu e tal, você já vai lembrar de quem? Daquele que estava com Deus, que queria ser igual a Deus e que Deus lançou na terra, correto? Mas isso é uma interpretação espiritual que aconteceu, é uma profecia. Mas no momento, isso cumpriu também, isso já cumpriu com Babilônia. E cumpriu também com o nosso inimigo Satã, que foi expulso do céu. Mas isso não quer dizer que ele se chama Lúcifer. Apenas foi porque São Jerônimo traduziu para o latim. E no latim, Lúcifer quer dizer estrela d'alva. Vocês não estão entendendo? Não é o nome. Então alguém, por não entender, ensinando errado, foi passando esse ensinamento e as pessoas acham que quando fala Lúcifer está falando o diabo. E hoje se tornou uma coisa normal. Quando você fala Lúcifer, tá, é o diabo, é o adversário. Você está entendendo, irmão? E não é nada disso. Não significa nada. Esse nome não vale, não tem valor nenhum. Assim como o nome do adversário também não tem valor nenhum para nós. O nome que vale para nós é o nome do Senhor Jesus. Mas existe um problema por trás disso tudo. Por isso que eu estou gravando. Nós que somos cristãos, se nós usarmos este nome, quando nós vamos falar com alguém, é bom nem falar o nome, eu não gosto de falar o nome do inimigo, eu falo inimigo, vocês já perceberam. Mas eu senti de passar essa orientação para os irmãos. Vocês vão perceber que sem querer vocês estão glorificando alguém que não merece, que é o adversário. Vocês estão chamando ele de anjo de luz. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, irmão? Indiretamente, nós estamos cometendo um erro, sem perceber. Então nunca chame o teu inimigo de Lúcifer. Chame ele de inimigo, de adversário da minha alma. E eu vou falar a verdade, eu não gosto nem de falar diabo, nem Satã. Eu falei aqui porque preciso ensinar, irmãos. Porque muitos não sabem, né? São Jerônimo, ele foi um homem que viveu há muitos anos. Ele era filho de Eusébio. Ele era filho de Eusébio e Damácia. E ele era um homem muito conhecido pela tradução da Bíblia, do latim. E ele contestava muito os evangelhos. Ele comentava, ele fazia comentários sobre os evangelhos hebraicos. Ele gostava muito de questionar, entendeu, irmão? Então, eu não aconselho, vou ser bem sincero, que alguém tenha essa tradução de São Jerônimo. Eu não aconselho. Não que ela esteja errada, mas ela vai ter muitas palavras em latim que você não vai entender e você pode achar que é uma transliteração de nomes. Uma coisa é transliterar o nome, outra coisa é criar um nome que não existe. Certo, irmãos? Ele não precisava colocar aqui Lúcifer, ele poderia colocar portador de luz. Ele poderia escrever em latim portador de luz, mas ele usou uma palavra que significava a mesma coisa em latim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, vejamos que, irmãos, não é o que ele falou também não está errado, porque não é um nome próprio
Não sei se os irmãos estão entendendo, não é um nome próprio. Se não é um nome próprio, nós não podemos chamar ele por esse nome, porque nós estamos dizendo que ele é portador de luz. É isso que eu quero chegar, é isso que eu quero chegar. E a luz só está em um, que é Jesus Cristo. Então, indiretamente, se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer coisas e falar coisas que não são de acordo à vontade de Deus. Estamos falando, chamando o nosso inimigo de portador de luz. Portador de luz é aquele que tem Jesus Cristo, irmão. Mas aqui por que fala então daquele que portava a luz? Tá, tudo bem. Ele portava a luz. Ele era, mas quando ele foi lançado para baixo, ele deixou de ser. Ele era um anjo querubim de Deus. Ele era um anjo de Deus. Mas quando ele foi deserdado, que ele foi jogado, ou melhor, que ele foi derrotado e foi lançado nas partes exteriores, ele virou trevas. Ele não tem nada mais de portador de luz. A luz que tem nele não é verdadeira, é falsa. Então nós não podemos usar esse termo, porque senão dá a impressão que nós estamos dando uma glória para ele. E ele vai dar risada. Fala, tá vendo? Até os crentes falam o meu nome lá. Fala que eu ainda sou portador de luz. Vocês estão entendendo, irmão? Porque ainda que você fale, se você tem conhecimento, depende do teu conhecimento. Se você lê e você sabe que aquilo significa, você está entendendo? Tal coisa, você não vai dizer que é um nome, porque isso não está dizendo que é nome. Procure na Bíblia e veja se você acha em outro lugar. Você vai achar se você pegar uma Bíblia que foi traduzida ou que foi copiada do latim. Mas na Bíblia, essa aqui, ó, que eu tenho, em outras Bíblias, não vai ter esse nome em Bíblia nenhuma. Certo, irmão? Nem em Apocalipse vai estar escrito, nem em lugar nenhum. Porque não existe esse nome. Esse nome foi... Agora, se você pegar uma Bíblia de outra tradução, romana, ou uma Bíblia traduzida pelo latim, talvez alguma antiga de King James, você vai encontrar. Mas eles já sabem, os teólogos sabem que esse nome não é o nome do diabo, irmãos. Essa é a verdade. Esse nome quer dizer portador de luz, certo? E quando ele caiu aqui, ele perdeu toda a luz. Então tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos enganados e para não falarmos coisas que nós não sabemos, irmãos. Perdoem, eu citei muito o nome desse indivíduo, que eu não me sinto bem. Alguém pode dizer assim, mas isso para nós queremos ouvir a palavra de Deus. Sim, você vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esta, irmão, que Deus vai mandar eu falar para você agora. Fique firme no Senhor Jesus. Quando você tiver alguma dúvida, até no leitura, isso não descaracteriza a Escritura Sagrada. Apenas, irmãos, são coisas de tradutores. Então nós temos que ter muito cuidado, porque daqui para frente, irmãos, vocês sabem que está sendo criada, está querendo se criar, ou já está sendo criada, uma nova ordem mundial, como eu já falei, e uma nova religião que vai se chamar Crislã. Por isso nós temos que nos preparar. Nós não sabemos o que vamos encontrar pela frente. Nós não sabemos até quando nós vamos ter a nossa Bíblia original, a nossa Bíblia, as Escrituras Sagradas. Mesmo que haja alguma divergência em algum contexto ou em alguma tradução, mas ainda nós temos um mapa na nossa mão que nós podemos nos guiar por ele. Mas vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos saber lá quando que nós vamos conseguir encontrar uma Bíblia. Vai ficar escasso, irmão. Então, se você tem, eu aconselho que você compre uma Bíblia. Eu vou comprar mais Bíblias para mim, irmão, se Deus quiser. Não só desta, vou comprar uma de Jerusalém, vou comprar uma Bíblia judaica, eu vou comprar uma Bíblia evangélica judaica também, que tem os nomes originais. Por quê? Irmão, eu vivo da palavra, eu preciso de ter alimento, e a palavra tem que estar no meu coração. Alguém fala, mas Jesus Cristo é a palavra. É verdade, ele é a palavra feita carne que se manifestou, mas eu preciso de algum registro, porque através disso eu também alimento a minha alma, irmão. Entendeu? Então eu preciso ter conhecimento daquilo que eu falo. Isso eu estou falando com conhecimento de causa, certo, irmãos? Não desacreditemos na Bíblia por causa de uma tradução. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém disse que contém, eu digo que é. Isto é uma coisa que cada um deve pensar da maneira que quiser. Para mim ela é, sempre será e pronto. Agora se você acha que contém, problema são coisas assim pequenas que
não vai influenciar em nada. Desde o momento que eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e que Ele vai vir buscar a minha alma, você também faça o mesmo. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e que Ele vai vir buscar a tua alma. E cuidado no que você fala. E quando você lê, examina, procura. Por isso que diz a palavra, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Certo, irmão? Que nem existem coisas que não estão escritas e que são pregadas. Alguém já vi pregar assim, desse jeito. Já ouvi pregar assim: nós não podemos evitar que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que elas façam ninho. E ainda diz, está escrito no provérbio. Não está escrito nada disso na Bíblia, não. Isso não existe. Isso aí é um provérbio chinês que Martinho Lutero, uma vez numa das suas pregações, ele usou esse provérbio chinês. Isso não é bíblico. Certo, irmão? Isso não é bíblico. Então temos que ter cuidado. Tem coisas e tem pregadores que afirmam em cima dos púlpitos e pregam, como está escrito no provérbio, como as aves. Quer dizer, ele está pregando uma coisa e depois ele diz que é o Espírito Santo que está falando na boca dele. Ele está pregando uma coisa, irmão, que o Espírito Santo não ia pregar isso aí na boca dele, porque isso não é um provérbio da Bíblia. Ele diz que está escrito. Isso aí é um provérbio chinês. Ele pode até usar esse termo, não tem problema. Mas ele tem que dizer, há um provérbio que diz, não provérbio da Bíblia, mas não precisa afirmar que está, porque se acabar o culto, alguém chegar para ele e falar, meu irmão, mostra para mim onde está esse provérbio. Como é que ele vai fazer, irmão? Vai passar por mentiroso. Aí a pessoa vai dizer para ele, mas você não pregou guiado pelo Espírito Santo? Irmão, em partes nós conhecemos, em partes. Não pensa você que tudo que você fala é guiado, tudo que eu falo é guiado, não. Em partes nós conhecemos. Em parte, só em partes nós profetizamos. É uma parte muito pequena ainda, porque nós não alcançamos um grau de espiritualidade para chegar, querer ser um profeta Isaías, um Jeremias. Não pensa você nisso, irmão. Nós estamos sujeitos a erros. Então, por isso que eu digo que tem que estudar, analisar as Escrituras. Muitos são contra, eu não sou contra, porque eu sei que nós somos errantes. Até mesmo numa gravação eu posso errar e você vai lá no comentário e me corrige. Irmão, perdoa, mas não é bem assim, é assim, assim. Fico feliz, não vou apagar o vídeo inteiro, claro, porque senão fica ruim. Ontem eu tive que apagar um vídeo porque sem querer eu falei uma palavra, eu troquei uma palavra, então eu resolvi apagar aquele vídeo. Mas eu poderia fazer outro vídeo igual aquele, que eu achei interessante, irmão. Vou fazer depois, outra hora, agora não. Mas quero dizer para você que ainda não serviu a Deus, que ainda não está, que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, que ainda não creu nele, que ainda não aceitou a sua palavra, que ainda não aceitou, aleluia, aquilo que ele disse, que ele vai voltar. Abra o teu coração a ele agora, não olhe para nada dessas coisas. Isso são ensinamentos que eu estou dando para aqueles que já são conhecedores da palavra de Deus. O Senhor quer salvar a tua alma. Entrega o teu coração a Jesus Cristo. Se você está passando alguma dificuldade, alguma luta, alguma guerra, alguma prova, pense no Senhor Jesus, pense nele. Ele é o único caminho que conduz à vida eterna. Ele quer salvar a tua alma e quer dar para você a esperança da vida eterna. Entregue-se a ele e ele vai cuidar de você. Eu quero agradecer a Deus também, irmãos, porque uma senhora lá do Brasil me pediu oração para nós, que estava um dos seus parentes enfermo, já entubado, numa situação de risco de morte por causa da enfermidade. Graças a Deus, foi orado a Deus e nós recebemos a notícia que esta pessoa já está bem, já está na sua casa. Então estamos felizes e aqui glorificando a Deus e esta nossa querida conhecida, também a sua família, que também tem sido para nós uma grande alegria conhecê-los. Eles talvez vão ouvir esse vídeo e vou dizer para vocês que amo vocês e que estarei continuamente orando por vocês. Deus os abençoe e a todos os inscritos desse canal. Se alguma coisa falei que talvez vocês não gostaram, me perdoem. Eu estou aprendendo com vocês, mas isso que eu falei com santa e pura convicção e talvez, creio que todos entenderam, porque eu procurei ser bem claro, certo, irmãos? Vamos servir a Deus e que esses nomes todos que eu falei, irmão, não procurem repetir, tá? Eu só fui para ensinar. O nome que nós temos que falar é o nome do Senhor Jesus. Este sim deve estar constantemente na nossa boca. Deus seja louvado. Amém.